pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queria que você fechasse seus olhos. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela capacitação que o Teu Espírito nos dá e o privilégio de podermos louvar a Ti aqui, juntos, em comunhão. Obrigado, Deus, porque é em nome do Teu amor que nós estamos aqui e nós pedimos que o Senhor nos conduza, nos abençoe, que o Senhor permita que nós possamos aprender mais sobre Ti também e que cada momento aqui seja especial, porque o Senhor se faz presente. Pai, abre o nosso entendimento, nosso coração, para que a Tua palavra possa penetrar e nos transformar. Eu agradeço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, a pergunta que eu quero começar hoje, o nosso culto, é fazendo essa pergunta para você, que vai aparecer aí, aguenta aí. Você é feliz? Nosso pequeno protagonista ali, o Joãozinho. E eu quero perguntar para você, você é feliz hoje com a sua vida? Você é feliz hoje com a situação da sua vida? Diante dos obstáculos da sua vida, você se considera uma pessoa feliz? Mesmo diante das situações que por mais difíceis que possa ser? Essa semana aconteceu algo inusitado, e é claro que eu ia comentar sobre isso, né? Aconteceu algo muito inusitado. Na madrugada de sexta para sábado, a maravilhosa esposa que Deus me deu, enviada por Deus para a minha vida, em um lapso talvez de insanidade, totalmente desproporcional à minha vontade, de forma totalmente desonesta, às 3h40 da manhã, me empurrou da cama, onde eu caí com o braço no chão, bati, e fiquei até ontem de manhã sem erguer esse braço aqui. Até hoje, de manhã. Aí, vim para a igreja, eu fiquei assim e tal, a gente ficou a madrugada inteira. E, queridos, a Juliana ela tem um jeito muito peculiar de cuidar das pessoas. Ela tem um amor que exala, assim, ela realmente se preocupa, eu agradeço por isso. E ela na hora ela foi atrás de remédio, ela foi de gelo, ela foi fazer aquele massagem, não sei o que tem, você tá bem, só que com o carinho dela. Eu falei, Juliana, vamos deitar, vamos dormir. Ela falou, que dormir o quê? Você está doente, você está quase desmaiando, não vou dormir. E ela fica toda preocupada. Esse é o jeito dela. Mas, fui no médico hoje de manhã, tomei uma injeção boa. Agora eu estou mexendo o braço, estou tranquilo, entendeu? Estou em paz. Mas, o que eu quero falar com isso é, você é feliz na sua vida hoje? Mesmo quando a situação não é... Você está olhando para mim? Mesmo quando a situação não é talvez do jeito que você espera, mesmo quando talvez às 3 da manhã seu filho acorda doente, ou você recebe aquela chamada que você não espera, ou quando seu marido cai da cama aos 30 anos de idade. Você é feliz hoje na sua vida? Quero começar hoje fazendo essa pergunta. Olhando para o seu estado. Se alguém te parasse hoje na rua e perguntasse se você é feliz, qual seria a sua resposta? Se você tem uma resposta para isso. Talvez algo que possa te ajudar ou nos ajudar a responder essa pergunta seja uma breve definição do que é felicidade. Eu trouxe que felicidade é um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação e contentamento completo. Então eu quero que você pense agora que ser feliz é você estar no estado completo de satisfação diante da sua vida. Você é feliz hoje? Obrigado. Na sua vida? E pensando nessa definição, talvez fique mais claro ou não na sua mente, mas a grande verdade é que hoje, nos nossos dias, ser feliz é algo extremamente importante. Eu sei que você vai concordar com isso. As pessoas estão dispostas a cada vez mais fazer de tudo e mais um pouco para ser feliz.
Esse é o lema do nosso cotidiano. Buscar a nossa felicidade, não importa o preço. Ser feliz está associado hoje à realização pessoal, à satisfação, a alcançar os seus objetivos, a ter coisas, a ser respeitado, a ser admirado pelos outros. E existe a sua beleza nisso. Não estou aqui jogando pedra na felicidade. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a felicidade hoje é o alvo da vida do ser humano. Talvez você não acorda feliz para ir trabalhar, mas você trabalha para ter uma condição, de alguma forma, para ser feliz. É sempre assim. Eu quero mostrar para vocês, pensando nessa ideia do que é felicidade, ou se você é feliz, o que alguns homens conhecidos da história falaram sobre isso. O primeiro deles, filósofo conhecido Aristóteles, disse: felicidade é um estilo de vida. É necessário o ser humano exercitar constantemente o melhor do que tem dentro dele. Então ele acreditava que felicidade é um estilo de vida e constantemente o ser humano precisa exercitar isso nele para que ele pudesse alcançar essa felicidade. Eu escutei umas 6 vezes no Google a voz de como pronunciaria a palavra dele. Se os professores, a Tânia aqui, o Devair, alguém conseguir pronunciar melhor, pode falar para mim. Alguém se desafia aí? Hã? Doyle, por favor, Doyle, fale. Não. Eu vou falar uma pronúncia ruim. No final do culto você procure a Doyle pode explicar para vocês talvez uma pronúncia melhor. Mas Friedrich Nietzsche. Não é assim. Vocês vão ver melhor depois. Mas ele acredita também, um filósofo alemão, ele diz que a felicidade é força vital. É espírito de luta contra os obstáculos da vida. Você ser feliz é você lutar contra os obstáculos da sua vida, os desafios da sua vida. Outro filósofo, Immanuel Kant, diz: felicidade é um dos deveres supremos do ser humano. O objetivo de vida supremo do ser humano é ser feliz. E também uma conhecida cantora por alguns diz que sobre felicidade, ela diz: seja saudável e cuide-se, mas seja feliz com as coisas bonitas que te fazem ser quem você é. E antes que você jogue uma pedra em mim, por eu estar falando dos filósofos, algo nesse sentido, eu não estou defendendo a ideia deles, eu só estou mostrando o que o mundo fala, o que as pessoas têm falado, o que diferentes nichos de pessoas têm identificado do que é felicidade para essas pessoas. E pensando naquilo que eu quero pensar com você, o que é felicidade para você? Qual é a sua definição de felicidade? E eu começo falando tudo isso porque ao longo desses domingos nós temos falado sobre isso, felicidade. Bem-aventurados, felizes são aqueles. Nós temos falado sobre felicidade. E eu quero perguntar para você: você é feliz? Qual é a sua definição de felicidade? Hoje, o que eu quero comentar especificamente, pensando em felicidade, é que a felicidade vista por Jesus, a felicidade que a Bíblia nos propõe, é um outro tipo de felicidade. O tema do que nós temos... O tema do que nós temos falado todos esses domingos é esse. As chaves da felicidade, buscando valores do reino, e nós temos passado por cada uma das bem-aventuranças e entendendo como Jesus quer que nós alcancemos esse padrão de felicidade proposto por Ele. E eu quero lembrar com os irmãos, rapidamente ao longo do domingo, do que nós falamos. Jesus, através do Sermão do Monte, escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 3, que nós lemos ali até o versículo 12, ele fala sobre essas bem-aventuranças, ou seja, a palavra significa felizes são aqueles. Então, bem-aventurado é, ou feliz é aquele. Propõe para aquelas pessoas ali, Jesus, e para nós, um padrão de felicidade. Mas não uma felicidade qualquer. Uma felicidade do reino de Deus. Uma felicidade que eu e você, como cristãos, devemos desempenhar em nossa vida. E nós falamos ao longo dos domingos ali, é uma imagem ilustrativa, né? Porque Jesus é muito bonito nessas imagens.
É uma imagem ilustrativa ali. Talvez tinha mais pessoas ou menos, não sei. Mas nós falamos nessas imagens, nesses domingos, sobre as bem-aventuranças. Então nós falamos sobre bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados, no domingo passado, os perseguidos. E Jesus, ele começa a passar todo esse conhecimento para aquelas pessoas que, assim como nós, passavam a vida dela em busca da felicidade. Não penso que porque o mundo era diferente, aquelas pessoas não almejavam ser felizes. Talvez de uma maneira diferente. Mas elas passavam por isso também. Elas trabalhavam, elas buscavam, elas queriam ter uma boa família, elas queriam ter um nome conhecido, porque elas queriam ser felizes. E Jesus agora mostra esse outro padrão de felicidade para elas. Olha, felizes são os humildes de espíritos, felizes são os misericordiosos, felizes são os limpos de coração, e nós entendemos o que isso quer dizer. Nós lemos todos esses versículos na passagem de Mateus 5, do versículo 3 até o versículo 12. E eu não sei como foi essa série de mensagens para vocês. Eu não sei como você lidou com tudo isso. Mas se você hoje se acha uma pessoa mais feliz ou triste, por conta das muitas coisas que Jesus propõe e que muitas vezes a gente não consegue ser manso, misericordioso. Muitas vezes a gente não consegue ser. Não sei se você ouvindo isso, você ficou feliz, ou se você fica triste em saber que existe um grande trabalho pela frente. Mas hoje nós iremos falar sobre o final dessa série. E deste momento ali de Jesus com aquela multidão. O Sermão do Monte em si continua por mais alguns capítulos, mas falando sobre esse específico assunto, encerra agora. As bem-aventuranças se encerram. E como é nosso culto de encerramento sobre isso, eu quero fazer algumas perguntas para os irmãos, de cunho reflexivo mesmo, sobre aquilo que nós falamos, para que você simplesmente pense sobre isso. Primeiro, afinal de contas, você saberia me responder qual o intuito das bem-aventuranças? Qual o motivo delas? Porque eu e você, como cristãos, devemos viver dessa maneira dita por Jesus. Por que nós devemos viver como humildes de espírito, como mansos? Por que nós devemos ter fome, sede de justiça? Você saberia me responder isso? Porque tudo isso é importante para mim e para você. Porque eu devo viver esse padrão de felicidade proposto por Jesus, e não qualquer outro, como dito por Sócrates, por Aristóteles, por Kant, pela Beyoncé, por qualquer um deles. Porque eu não posso viver aquele padrão de felicidade, de busca de desenvolver aquilo que eu tenho de melhor, ou como que é um desafio que eu tenho, felicidade é vencer cada desafio do dia. Por que eu não posso viver esse padrão de felicidade e não esse que Jesus está propondo para mim e para você? E a resposta disso, nós lemos na passagem de hoje, que é a continuação do trecho de que Jesus está falando com eles. E a resposta, ela nos traz o seguinte padrão, que Jesus está propondo para mim, para você e para aquelas pessoas, uma felicidade ao contrário. Você vai entender o que eu quero dizer. Mas antes eu quero que você leia comigo Mateus 5, do versículo 13, versículo 16. Abram comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Jesus está propondo esse modelo de felicidade ao contrário. Mateus 5, 13 a 16 é uma passagem muito conhecida. Tenho certeza que você já ouviu sobre ela e hoje eu quero deter um tempo maior nosso estudando e entendendo alguns detalhes dela. O texto diz o seguinte, do 13 ao 16. Vós, ainda Jesus conversando com aquela multidão, ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora
ser pisado pelos homens. E continua no 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Até aqui. Então Jesus, ele encerra agora, ele depois de dizer tudo isso para aquelas pessoas, ele diz: vocês que me escutam, que me seguem, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E eu imagino a cara daquelas pessoas em talvez de dúvida, de alguns, em falar: por que Jesus está me chamando de sal? Por que eu sou uma luz? O que isso tem a ver comigo? Depois de tudo isso que ele falou, ele vira para mim e fala que eu sou um sal da terra. Mas isso para mim e para você hoje faz muito menos sentido do que fazia para eles lá atrás. E nós vamos passar por isso. Mas a resposta aqui é que Deus está nos chamando, e por isso a ideia de felicidade ao contrário, é que Deus está nos chamando, incluindo nós e eles, a andar na contramão de tudo isso, desse padrão de felicidade. A nadar contra a maré, a viver fora da caixa. Desde o começo, sempre foi esse o intuito. Sempre foi esse o intuito das bem-aventuranças. Chamando eu e você para vivermos um padrão de felicidade diferente do que é o normal. Diferente do que é aquilo que você está acostumado, do que você escuta. E Jesus diz isso nesses 3 versículos. Mas vamos entender o que eles querem dizer. O primeiro aspecto que Jesus fala para aqueles homens é que eles são o sal da terra. E eu quero falar na realidade deles, mas trazer para nós o que isso significa, tá bom? Então o sal naquela época, e nos nossos dias hoje, ele tem um impacto muito importante na comida, não é? Não quero expor novamente a pessoa, mas eu conheço alguém muito próximo de mim, pode-se dizer que quase 7 anos, bem próximo. Mas nós enfrentamos um dilema sobre isso em nossa casa, sobre a questão do sal. E eu não sei como é na sua casa, mas em casa a Juliana gosta de sal. Eu não gosto tanto do sal. Então, eu lembro de situações muito interessantes, onde o Espírito me capacitou de ser carinhoso com ela, diante de uma situação onde ela colocava todo o sal na comida, me perguntar se ela queria que comprasse mais. Que afinal teria acabado, né? Mas é um desafio. E eu lembro de situações onde eu gosto muito de comer ovo, onde a Juliana, preocupada, às vezes eu passo a vida inteira, o tempo todo estudando, e quando eu termino, ela fala: você comeu? Eu olho para ela e meu olho está vermelho, tudo torto, assim. Ela fala: vou fazer um ovo para você. Nas primeiras vezes eu ficava emocionado com isso, que legal. Agora eu falo: não, deixa que eu faço. Porque eu lembro da primeira vez que ela fez, do jeito dela, ela fez aquele ovo, colocou no prato, quando dei aquela dentada, eu me senti no Mar Morto. Né? Foi muito emocionante. Mas não vou, a Juliana, ela tá, vocês entenderam, né? Ó, faz tudo muito bem. Tirando a situação de me empurrar da cama, foi muito legal. Mas o sal é algo que faz parte da nossa rotina. Eu não sei como é na sua casa. Se existe essa questão de um gostar, do outro não gostar, de mais tempero, de menos tempero. A questão é que o sal, ele é muito importante nos nossos dias, hoje. Mas é muito importante também nós entendermos qual o significado do sal naquela época. Quando Jesus vira para aquelas pessoas e fala: olha, todos vocês aqui agora são o sal da terra. E aquelas pessoas falam: nossa, como isso fez sentido para mim. É isso que eu quero chegar com os irmãos hoje. Dentre as muitas utilidades do sal no mundo antigo, algumas conhecidas que eu quero mostrar com os irmãos é que ele servia para conservar alimentos. Então não existia, né, em todas as casas, né, os discípulos iam para as casas, tinha aquela geladeira frost free, tinha aquela geladeira 2 portas, freezer, perfeita para eles ali, né? Era um desafio para eles. Muita da comida que eles comiam tinha um processo de matar durante o dia, de comer durante o dia. Muitas delas não dava para conservar até o outro momento. Em muitos momentos eles se reuniam com as casas em volta para poder comer a comida num dia, para que não sobrasse para o outro.
eles trabalhavam dessa maneira porque não tinha geladeira para conservar. O sal era usado para isso. E muitas vezes eles deixavam o sal, a comida mergulhada ali, que conservava por algum tempo também. Olha que interessante. Hoje em dia tem propaganda que você vê no Instagram da pessoa fazendo picanha no sal, fazendo uns negócios todos diferentes assim, né? Se você ficou com fome, tem uma bolachinha para você ali depois. Não é igual essa picanha, mas talvez te ajude a chegar em casa. Mas o sal era usado para isso, conservar alimentos. O sal era usado também de forma medicinal naquela época, né? E os judeus eles tinham um costume também, em algumas regiões ali, de mergulhar o recém-nascido na salmoura de sal. Falhei em peco em não explicar totalmente essa história para vocês do motivo, mas da próxima vez eu explico o real motivo disso. Mas era uma tradição deles também, de mergulhar na salmoura. Hoje, em algumas situações, você já passou por isso. Talvez quando a mão está cortada e você entra na praia, né? Dói, mas depois para um pouco, estanca o sangramento, tudo. E ajuda nisso também. Também o sal era usado como forma medicinal. O sal ele era usado também, como nos nossos dias, para temperar alimentos. Olha só, não precisa, caso você não queira abrir, em Levíticos 2, versículo 13, diz o seguinte: Levíticos 2:13 diz: toda a oferta dos teus manjares, temperas ela com sal. Eu acho que a Juliana levou muito a sério essa parte do versículo. Mas diz: toda oferta dos teus manjares, temperas com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então, nós podemos ver que o sal também era usado para temperar alimentos naquela época. E que bom por isso, né? Porque eram realizados sacrifícios ao longo de todo o ano. Imagina para o sacerdote, para as pessoas comer aquela carne toda hora sem sal, sem gosto. Então tinha um tempero que ajudava nisso também. O sal tinha essa função também no passado. E existe um detalhe também sobre o sal que é muito legal. Quando o sal ele era retirado do Mar Morto para poder usado em questões medicinal e é usado em questão de alimento também, eles retiravam uma parte do sal para isso, uma parte para aquilo, e ficava uma parte do sal que não prestava, que para eles não era considerada muito boa. Essa parte era guardada no recipiente e era guardada no templo para eles. E é isso que faz sentido até no versículo 13, Jesus diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal não vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada vai se prestar, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa referência de Jesus, ela quer dizer sobre essa porção de sal que os judeus guardavam no templo, porque em épocas frias, muitas vezes a neve, a temperatura, deixavam o chão escorregadio no templo. E por conta disso, esses homens pegavam esse sal, que era considerado sujo por eles, ou sem utilidade nenhuma para comida ou medicinal, e jogavam no chão para dar um pouco mais de aderência para eles andar, porque eles escorregavam ali. Entendam como que Jesus fala que para aquelas pessoas que se eles não forem um sal com sabor, eles seriam um sal considerado como que para ser pisado pelos judeus fazia toda a diferença para eles. Porque automaticamente eles lembravam daquele sal que era jogado no chão e era pisado pelas pessoas. Então o sal também ele era usado por isso no templo. Ser pisado pelas pessoas. Mas o que isso tudo quer dizer? E aqui Jesus está dizendo para mim e para você que nós somos o sal da terra. Ou seja, Jesus diz para eles que vocês devem ser pessoas que levam essas características para as vidas das outras pessoas. As características de serem pessoas salgadas, de serem pessoas boas, que impactem a vida dos outros. Eu lembro que por muitos anos, eu tenho uma história muito grande com o sal e eu acho que Jesus quer que eu use a questão do sal como ilustração para o resto da minha vida. Porque antes de eu casar, minha mãe tinha um saleirinho que ela andava na bolsa o tempo todo. Eu casei com a Juliana, aí agora tem essa questão do sal. Então, é Deus mostrando que o sal está comigo pro resto da vida. Mas minha mãe tinha um saleirinho, eu não sei, a conta da pressão, talvez, né? Ela gostava. Tem coisas que a gente não discute, ela gosta. Todo mundo tem gostos. Mas ela tinha um saleirinho que de quando ela fazia assim, enfim, é o sal dela.
Mas não é nesse sentido que você tem que levar sal para as pessoas, mas Jesus quer dizer aqui, para aquelas pessoas e para mim, que essa é a nossa função. E que se nós perdemos essa função de levarmos esse sabor de Jesus para as pessoas, nós não servimos para nada. Apenas para sermos pisados pelas pessoas. E como é maravilhoso nós olharmos para esses detalhes do que Jesus estava dizendo ali para aquelas pessoas, e para mim e para você. Esse é o primeiro motivo que Jesus nos propõe, de por que nós devemos seguir o seu padrão de felicidade, porque nós somos o sal da terra. Isso é muito importante. Por que nós devemos seguir todas essas bem-aventuranças? Porque eu e você somos o sal da terra. E esse sal que leva sabor, esse sal que transforma, esse sal que impacta, esse sal que muda a realidade da carne, dando tempero para ela. É assim que eu e você tem que ser diante das pessoas. Levando esse sabor, levando essa transformação. Isso é muito importante. Mas Jesus fala também sobre um segundo aspecto. Ele fala sobre a luz do mundo. Luz do mundo. E essa talvez seja uma realidade um pouco difícil para mim e para você compreendermos com total clareza. Eu sei que alguns dos irmãos aqui já viveram experiências de morar num sítio, numa roça, ou até mesmo momentos da sua vida onde não tinha eletricidade. Não precisa se expor levantando a sua mão, para a gente não saber a sua idade, fica tranquilo. A gente sabe. Mas existem alguns aqui que poderam viver essa experiência, num lugar sem eletricidade. Ou até mesmo com pouco acesso da eletricidade. Para mim mesmo é uma realidade muito distante imaginar num local sem eletricidade. Não é? Eu lembro que talvez no MAB, alguma situação ou outra, quando tudo fica sem luz, você fica realmente perdido. Você fala, nossa, o que eu faço, né? E hoje em dia, nós estamos em casa, e ali em Atibaia, quando venta ali no PV, cara, começar a ventar que alguém começa a desligar o disjuntor, assim, da luz. Toda hora, desliga e apaga toda hora. E eu sei que algumas vezes, nas semanas agora que choveu, eu não estava em casa, só vi a Juliana mandando mensagem. Acabou a luz, voltou a luz. Acabou a luz, voltou a luz. E ela ficava assim, tô no escuro, aí daqui a pouco o celular está descarregando. E a gente é movido a isso hoje em dia. Não é? Por isso é importante nós entendermos, naquela época, o que significava Jesus dizer para aquelas pessoas e para nós, que nós somos a luz do mundo. Porque é diferente para nós hoje, mas por isso que é importante nós entendermos. Não havia energia elétrica naquela época. Por isso que a luz tinha um destaque muito maior do que é hoje. As pessoas utilizavam, em sua maioria, a luz do dia para aproveitar para fazer a maioria das coisas. Então eles acordavam cedo, assim como o Guilherme, eles acordavam cedo e aproveitavam a maior parte do seu dia para fazer tudo. E quando a luz estava se encerrando do dia, eles estavam encerrando às vezes o turno, porque era escasso mais a iluminação. E nós vemos também o impacto da luz na Bíblia, no Antigo Testamento, também na questão das pragas do Egito. Em um momento, uma das pragas que Deus envia é que acontece uma grande escuridão ali, durante todo o Egito, e domina todo aquele povo, e eles ficam perdidos. A Bíblia fala que eles não conseguiam, tamanha era a escuridão, que eles não conseguiam enxergar um palmo à frente da sua mão, do seu rosto. Tamanha era a escuridão que eles não sabiam nada do que estava acontecendo. A escuridão, as trevas, é visto como algo ruim, algo tenebroso, algo assustador ao longo de toda a Bíblia. E essa fala de Jesus em relação a isso, é que quando alguém acende uma vela, quando alguém não coloca ela num local escondido para que ninguém veja, mas coloca no lugar onde vai clarear todo o ambiente. Essa é a fala de Jesus no 14 mesmo. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5, 14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia ou uma vela para colocá-la debaixo de um alqueiro, num lugar escondido, mas coloca ela no velador e assim pode iluminar e clarear toda a casa por conta disso.
Porque você quer que ela tenha um destaque ali. Essa é a função dela. Eu não sei se você já viveu uma experiência de viver no escuro dessa. Eu lembro lá na casa no passado, e agora também, recente, nós em casa, antes de estarmos perto do celular, quando começava a chover e a luz piscar, o que nós fazíamos? Cadê? Né? Correr para as gavetas para procurar a vela, para já se preparar, não é? E você ficava ali na espreita de que acabasse, eu estou preparado, eu vou acender vela. E como era legal, quando você acendia várias velas pela casa e a luz voltava, aí você gritava, escutava uns gritos, é! Aí saía apagando as velas e limpando, né, aquilo que grudava assim. Não sei se você já viu essa experiência, de muitas vezes não conseguir achar a vela antes da luz apagar. E fica, cadê a vela? E você procurando, tá na gaveta, mas que gaveta, né? As trevas, ela tem um grande impacto. Eu lembro disso muitas vezes. Mas o que Jesus está querendo mostrar aqui, queridos, para aquelas pessoas, e para mim, para você, é dizer que além de sal da terra, eu e você, nós somos a luz do mundo. Que nós devemos seguir o padrão de felicidade de Deus, porque Deus quer que eu e você sejamos luz nesse meio de escuridão. A luz do mundo. E o que isso quer dizer? Na verdade, a luz do mundo é no sentido de que, diante de toda a escuridão, diante de toda o caos, a falta de brilho que nós não encontramos nos lugares, e diante das trevas de todo lugar que nós vemos, Jesus quer que eu e você, nós sejamos o destaque de tudo isso. Olha nesse simples lugar onde nós estamos, como que uma simples vela faz a diferença. O que Jesus quer dizer simplesmente para aquelas pessoas é o seguinte: olha, esse mundo é um caos de escuridão. E eu quero que vocês sejam essa luz que chegue nos lugares e domine todo aquele lugar. Que você não fique escondido, mas que você seja colocado em destaque para que possa clarear essa luz das pessoas. A luz do mundo. É nesse sentido que Jesus está falando para aquelas pessoas e para mim e para você hoje. Que nós devemos ser essa luz que clareia os passos das pessoas, que guia os passos das pessoas e fazer a diferença onde nós estamos. É nesse sentido que ele fala sobre a luz. As pessoas hoje estão no escuro. E no escuro, querido, as pessoas caem. No escuro as pessoas se machucam. No escuro as pessoas ficam perdidas, não sabem para onde ir, se sentem assustadas, sozinhas. E a fala de Jesus é que nós devemos ser a luz do mundo. Devemos, através dessa luz, clarear o ambiente. Para que essa luz possa guiar os passos das pessoas. Pode acender, Diogo, por favor. É nesse sentido que Jesus fala. É nesse aspecto que Jesus está querendo falar com aquelas pessoas. Caiu na mão. Acontece. Então, esses dois aspectos ali, esses dois exemplos que Jesus traz para aquelas pessoas, para eles faziam muito sentido. Porque a luz e o sal para eles era algo muito importante na vida deles. E agora talvez na sua também, e faz sentido aquilo que eu falei. Então esses dois aspectos trazem a ideia de destaque, de realce, não de algo comum. E essa é a ideia aqui de Jesus. O cristão deve ser alguém de realce. E eu vou explicar, não entendo isso, eu não estou falando que o cristão deve estar no centro das atenções, que ele deve se destacar como nesse sentido. Eu vou explicar. Mas a ideia de que nós, como cristãos, devemos estar como realce de reforçar, de levar sabor, de destacar isso. E nós devemos também, como cristãos, iluminar o lugar onde nós estamos. Onde a sua maneira de viver e nosso sabor possa impactar a vida das pessoas. Porque toda essa luz, porque todo esse sabor que nós devemos compartilhar não provém de nós, mas sim de Deus através da nossa vida. O chamado final de Jesus, nessa conversa com aquelas pessoas, é para viver uma vida que faça diferença e não se acomode com o comum. Por isso é um padrão de felicidade ao contrário. Jesus não quer que nós
sejamos sal da terra ou luz do mundo porque achamos que somos boas pessoas, porque eu consigo falar bem, ou porque eu sou uma pessoa que consigo fazer as pessoas dar risada, se desenrolar bem, ou porque eu sei cantar, ou porque não, eu sou uma pessoa de posses. Não é por isso. Mas Jesus quer que nós transformemos e impactemos e mudemos a realidade das pessoas sendo sal da terra e luz do mundo, porque o que nos faz ser sal e que nos faz ser luz é Jesus Cristo. Essa luz que brilha através de nós é Jesus. Esse sal que tempera a vida sem sabor das pessoas é Jesus. Não é a sua ou a minha capacidade que faz isso, mas é o amor de Jesus por nós. E esse amor que nos ama primeiro, nós devemos mostrar às pessoas. É isso. Não é pela sua capacidade ou pela minha capacidade, porque nós somos falhas. Mas Deus é perfeito. E esse Deus perfeito quer me usar e te usar. A viver uma vida fora do comum, a viver uma felicidade ao contrário. E pensando nisso tudo, a minha próxima pergunta que eu quero fazer com os irmãos, depois de entender tudo isso, você como um cristão, você tem buscado e realmente seguido essas orientações? Esse padrão de felicidade, esse nível de fazer a diferença onde você está? Vou fazer mais algumas perguntas. Talvez algumas possam te incomodar. Estou sujeito a isso. Por isso, quando acabar o culto, eu vou entrar no carro e sair correndo. Mas eu quero te fazer pensar em algumas coisas. Tinha muitos outros exemplos que eu poderia trazer. Mas você, como cristão, tem vivido nesse padrão de felicidade? O quanto dessas situações que eu vou falar hoje te incomodam ou te afetam hoje sendo cristão? Por exemplo, saber que existe a possibilidade, talvez, de você comprar combustível para o seu carro de uma forma mais fácil. Onde talvez os caminhoneiros, ou talvez de alguma outra maneira, alguém consiga burlar o sistema, onde consiga te vender um combustível por baixo do pano. E você saber que você consegue comprar mais barato, sabendo do preço do combustível. Isso te afeta? Isso te deixa feliz com a possibilidade de se dar bem? Ou, talvez, como você reage com a possibilidade de ter uma TV pirata na sua casa? O famoso gato. Mas você ter, através daquele aparelho ou através dessa TV, um acesso confortável e fácil a vários canais. Mas você é sempre incomodado pelo Espírito Santo de alguma maneira por isso. O quanto isso te afeta hoje? Ou, de uma forma mais prática, quando você vai no supermercado com aquele dinheiro contado, e você dá o dinheiro para a pessoa e a pessoa te dá o troco errado, e a pessoa não percebe. Você voltar com um troco para casa, o quanto isso te afeta ou não? Que sendo 10, 15, 20 reais. Ou a realidade de saber que você pode viver simplesmente não pagando as suas contas sendo cristão. E está tudo bem. Serasa Limpa Nome está aí para isso, né? Serasa tem umas propagandas aleatórias assim, que ele dá 90% de descontos para você limpar seu nome, alguma coisa assim. Mas você como cristão, como você vive com isso hoje? Em saber que falar, eu não vou pagar, é uma conta, deixa que suja meu nome, deixa que aconteça isso, ou melhor, eu não vou declarar meus impostos, eu não vou declarar o imposto de renda, afinal de contas, quem cai na malha fina? Você nunca conheceu ninguém que caiu na malha fina? Não vou fazer. Porque eu vou poupar esse dinheiro, vou investir em alguma outra coisa, porque os juros desse país são abusivos. Olha o preço do combustível, olha o preço desse produto. Por que eu vou pagar isso tão caro se poderia ser mais barato? Eu vou pagar mais barato. O quanto isso afeta eu e você como cristãos, mesmo nós sabendo que isso é errado. O quanto pecados comuns como a mentira, a fofoca, a gula, a inveja, a preguiça, tem nos afetados hoje, tem deixado de ir na sua cabeça, deixado de ser pecado, de tão comum que tem se tornado. Existe uma frase que eu sempre gosto de dizer ela, que o que é errado não deixa de ser errado porque todo mundo está fazendo. E o que é certo não deixa de ser certo porque poucas pessoas fazem. Não é porque todo mundo mente, fofoca, tem inveja, vive preguiçoso que isso é certo. E não é porque poucas pessoas falam verdade que isso é errado.
e outras maneiras e jeitinhos que nós podemos dar no sistema e na vida para viver de uma maneira mais confortável, alcançar essa tal felicidade. O quanto isso te afeta hoje? Se você tem se tornado insensível a essas e outras práticas comuns dos nossos dias, eu sinto em dizer que talvez você já tenha se acostumado a ser comum. E a seguir o padrão normal de felicidade que é proposto. E não tem vivido um padrão de felicidade verdadeiro. O padrão de felicidade é o contrário que é proposto por Jesus. E é importante nós entendermos isso. Que como cristãos, o pecado, ele deve sempre nos incomodar. E causar repulsas na nossa vida. Sempre que não acontece, nós estamos demonstrando sintomas de acesso a Satanás em nossa vida. Sempre que algo que era pecado, que a Bíblia condena como pecado, se torna confortável para você depois de um tempo, é Satanás trabalhando na nossa vida. Mudando a nossa mentalidade. Tirando o nosso foco de Deus. É isso, foi assim no jardim do Éden. A mensagem de Deus era clara: não comerás do fruto da árvore. Porque se você comer, você vai morrer. E quando Eva se permite a dizer que não, Deus não disse tudo isso, que a gente não pode comer de tudo, só desse que a gente não pode, sabe? Essa conversa, esse negociar com Satanás, era ele trabalhando já no coração de Eva, e ela permitindo, até que ela cedeu. E muitas vezes mas será que é tão errado assim eu adulterar isso? Não, mas será que é tão errado eu contar essa fofoca? Será que é tão errado eu mentir? Estou querendo ajudar. Isso são tentativas, talvez, da gente cair. Sabe por que nós temos que buscar viver esse padrão proposto por Jesus? Porque nós temos esse padrão do reino de Deus? Porque Deus criou eu e você com um único propósito de viver de uma maneira fora do comum, uma maneira extraordinária, brilhando essa luz em nossa vida. Você é feliz com a sua vida hoje? Se sim, qual a fonte dessa sua felicidade? Quais têm sido as ferramentas que você tem buscado para ser feliz hoje? Quero encerrar com os irmãos pensando em alguns aspectos. Primeiro, a importância que nós temos de nos alimentar da forma correta. Isso nos dois sentidos, né? No sentido físico, que é importante isso. Não comerás cebola. Não comerás cebola. Está na Bíblia, claro. Mas a importância de se alimentar da maneira correta para alcançar essa felicidade. Queridos, eu quero dizer que não são nossos bens, as nossas conquistas e facilidades que irão nos dar essa verdadeira felicidade. Mas a obediência e temor a Deus não é seu emprego, não é seu salário, não é sua saúde, não é seu belo carro, não é sua linda família ou as suas belas habilidades que vai te dar essa verdadeira felicidade. Porque tudo isso é passageiro, tudo isso tem a possibilidade de te frustrar. Tudo isso tem a possibilidade de te magoar, de você construir algo sobre isso e em algum momento desabar. Amanhã eu sempre digo que você pode chegar no seu emprego e você não tem mais ele. Você pode um dia estar dormindo, feliz, preparado para vir para a igreja e acordar no chão com o braço doendo. Tudo pode mudar no piscar de olhos, né? Mas não é isso que deve nos alimentar, mas a obediência e o amor a Deus. Do que você tem alimentado para encontrar a sua felicidade? Será que talvez do seu sucesso, da sua carreira, da sua capacidade, a sua condição, o seu intelecto, a sua posição, a sua boa saúde? E eu quero te dizer que Jesus é a única fonte da felicidade, porque nele todas as nossas necessidades são satisfeitas. Jesus é a única verdadeira fonte, porque nele toda e qualquer necessidade é completa em nós. Não é necessário se encher de Jesus e ter mais algo para ser completo, porque Jesus nos completa de uma maneira inacreditável. E de uma maneira que as minhas palavras não podem transmitir a realidade dessa mensagem. É gigantesco esse amor. Jesus nos completa da verdadeira felicidade.
E Ele tem que ser a nossa maior fonte de alimentação. Se não tem sido Jesus a sua maior fonte de alimentação no seu dia a dia, nós estamos vivendo da fonte errada. E essa fonte seca. E é assim que o dependente químico ele faz. Ele se vicia numa droga, quando passa o efeito dela, ele vai de outra, mais forte, mais forte, mais forte, e isso vai destruindo a vida dele. E o legal é que Jesus, ele, não comparando Jesus a isso, mas Jesus ele nos supre de uma fonte abundante de felicidade, inesgotável. Jesus deve ser a nossa fonte. Segundo aspecto, seja um torcedor na torcida errada. O que eu quero dizer com isso? Imagina na sua cabeça um torcedor do Palmeiras no meio da multidão, da imensa, da maravilhosa nação corintiana. Se o Guarani pode subir nesse púlpito, o do Corinthians também pode. É o meu momento. Eu tô com a camisa do Corinthians. Não, brincadeira. Mas imagina um torcedor do Palmeiras no meio de toda aquela torcida do Corinthians, vestido de verde. Morre, né? Se você imagina rápido, porque senão ele vai machucar lá dentro. Mas o que eu quero dizer com isso, querido, é: viva por ser luz do mundo e sal na terra. Seja diferente de onde você estiver, não para satisfazer os outros ou agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Seja um torcedor no meio da torcida errada. Não importa se no meio de todo mundo ao seu redor é corintiano. Se você é palmeirense, seja palmeirense ali. E que a função na sua vida seja transformar as outras pessoas em palmeirense. Vamos fazer um exemplo ao contrário, porque eu não vou conseguir ilustrar além disso. Mas se você é um corintiano no meio da torcida do Palmeiras, que a sua função seja abrir os olhos das outras pessoas e mostrar o quão eles estão errados em ser palmeirense, tá bom? Mas um grande exemplo disso é na história de Daniel. Isso sempre me impacta, eu gosto muito. Quando Daniel, jovem, é levado para a Babilônia para aprender ali a cultura deles e se tornar um líder ali na Babilônia, ele não simplesmente, ali não é simplesmente o fato de estar num lugar diferente, sendo forçado a uma nova cultura. Quando nós olhamos de uma perspectiva diferente sobre essa realidade de Daniel, nós percebemos o cuidado de Deus com ele. As escolhas dele, a maneira como ele se portava diante de todo o desafio que ele tinha. Nós podemos ver que o grande impacto não foi simplesmente Daniel não se contaminar, como diz Daniel 1:8, mas foi na realidade que a Babilônia precisava conhecer esse Deus de Israel através da vida de Daniel. Em todos os sucessos que Daniel viveu ali na Babilônia, ele dizia o seguinte: olha, eu estou interpretando esse sonho porque Deus me permitiu. Olha, os leões não me comeram porque Deus fechou a boca deles. Olha, eu vou me destacar mais que esses outros porque Deus vai suprir a nossa necessidade. Em todas as falas dele, ele queria enaltecer a imagem de Deus através da vida dele. E nós precisamos muitas vezes ser um torcedor na torcida errada, porque talvez você hoje é um Daniel no meio de uma Babilônia, e que você precisa levar para aquelas pessoas ali da Babilônia uma mensagem de um Deus verdadeiro. E essa Babilônia pode ser seu trabalho, sua escola, seu amigo, suas famílias. Talvez você está ali onde você está hoje, conhecendo o que você conhece hoje de Jesus, para que você impacte a vida daquelas pessoas. E para que aquelas pessoas conheçam que existe um Deus verdadeiro que ama elas, através da sua vida. É uma baita de uma responsabilidade. Mas a próxima pergunta nos faz refletir: que tipo de mensagem você tem levado de Deus para as pessoas? Ou que tipo de Deus você tem pintado a imagem para as pessoas? Nós temos uma grande responsabilidade. E não pense vocês que nós, por estarmos no seminário, não temos essa responsabilidade. O seminário está todo mundo estudando, tudo de Deus ali, não. É muito pelo contrário. Todos nós temos essa responsabilidade dia a dia, de impactarmos a Babilônia onde nós estamos. Sabe qual que eu quero que seja o desafio, que seja a nossa oração de vocês amanhã cedo? É: Deus, mais um dia está começando, de trabalho, de escola, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero que o Senhor me ajude a mostrar o seu amor a essas pessoas. Eu não estou
expondo a ideia de você querer evangelizar todo mundo, falando Jesus te ama, tal, nesse sentido. Mas que as pessoas possam perceber que você é diferente, porque você tem um Deus a quem você serve. As pessoas percebiam isso em Daniel. Porque tudo que ele fazia, ele agia como sal e luz. E o último aspecto que eu quero conversar com vocês, que encerra o nosso versículo também, é faça tudo para glorificar a Deus. Eu sempre gosto de encerrar os estudos com essa frase, com esse pensamento. Faça tudo para glorificar a Deus. E esse ponto me impactou muito quando eu estava preparando a mensagem. Fiquei muito... me deu um tapa na cara, na verdade. Isso que é o mais maravilhoso de preparar tudo isso. Enquanto Deus fala conosco primeiro. Por isso, para mim, é sempre eu falo que... Eu começo dizendo que é sempre um privilégio poder compartilhar aquilo que Deus falou comigo primeiro. É maravilhoso. O último aspecto é faça para glorificar a Deus. No final do versículo 16, do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz o seguinte: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Faça tudo para glorificar a Deus. Para que quando ele olhar para o Guilherme, as pessoas olhar para o Guilherme, olhar para a Teté, olhar para o Antônio, elas glorifiquem a Deus pela nossa vida. Isso é maravilhoso. Assim brilha a luz de Cristo em nós, para que Ele seja conhecido. Queridos, é tudo sobre Jesus. Desde o princípio. Sempre foi sobre o amor desse Deus Criador. Nunca foi sobre você ou sobre mim. As nossas capacidades, as nossas habilidades, sempre foi e sempre será tudo sobre Jesus. E como nós, eu e você, podemos ter o privilégio de viver a nossa vida, privilégio de usar os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos recursos, a nossa energia, para que Ele seja cada vez mais conhecido. Sempre foi isso. Como nós somos privilegiados por isso. Deus não precisa de mim, Ele não precisa de você. Por isso é um privilégio para nós. Você saber que você pode ser luz na vida de alguém. Você saber que você pode transformar a vida de alguém como o sal transforma com esse amor de Jesus. É um privilégio maravilhoso. Mas a escolha é nossa em aproveitar essa honra imerecida. Ou não. Isso é maravilhoso. Isso tem que nos constranger a todo momento. Não devemos entender que buscando e vivendo esse padrão de Jesus, nós devemos entender, na verdade, que buscando e vivendo esse padrão de Jesus, nós iremos amá-lo mais, se relacionar com Ele mais, em obediência. Não é um ato egoísta de simplesmente, eu quero ser feliz, a minha frase é você é feliz, e não devemos olhar essas bem-aventuranças como simplesmente um checklist de coisas para você ser feliz, mas uma relação de atos para você se relacionar mais com Jesus, e como consequência disso nós seremos felizes, porque a felicidade verdadeira é Ele quem nos dá. Não é simplesmente, eu devo ser mais manso porque as pessoas irão me respeitar melhor. Eu devo ser mais misericordioso, como aquele exemplo que eu trouxe das pessoas que dão dinheiro para os outros na rua, para que as pessoas possam me admirar melhor, mais. Mas eu devo fazer tudo isso, porque através disso, eu me relaciono mais com Jesus, e através desse relacionamento, eu chego na fonte de felicidade. Não é um ato egoísta, mas é um reflexo do amor que Ele primeiro derramou em nossas vidas. Isso é ser feliz. E ao final da nossa vida, do nosso dia, dos nossos atos, pensamentos, nós possamos dizer, como Paulo diz em Filipenses 1:21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois para mim, o meu dia é viver é Cristo. Isso que me motiva, isso que eu quero. O que vai acontecer além disso é lucro. Eu não mereço. Buscar a vontade de Deus para nós, viver a obediência a Ele. O resto é lucro.
Você é feliz? Meu desejo é que nós possamos viver essa felicidade ao contrário proposta por Jesus, ao lado de nosso Senhor Jesus todos os dias, em todos os atos, seja na Babilônia ou em Jerusalém, dentro da igreja ou no meio da tribulação, com as situações fáceis ou difíceis, lutando para ser cada vez mais manso, misericordioso ou não, mas que cada passo que nós possamos dar, nós possamos lembrar que nós estamos levando a luz de Cristo para clarear a escuridão desse mundo. Quando eu olho para as bem-aventuranças, é isso que eu penso. E quando Jesus encerra com esses versículos, é isso que Ele traz para nós. Meu desejo é que você saia daqui essa noite com essa responsabilidade. De que você, por mais que você já soubesse dela, você como cristão, você lembre agora que você, mais ainda, você é sal e luz. As pessoas que passam pela sua vida, elas precisam sair da sua vida melhor do que elas chegaram. E as pessoas precisam olhar para você e encontrar essa luz de Jesus, que é a luz do mundo. Vamos orar? Obrigado, Deus, mais uma vez, porque nós podemos Te conhecer mais através da Tua palavra, Pai. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá em ter essa responsabilidade de levar a Tua mensagem, a Tua luz, o Teu amor para as pessoas através da nossa vida. Deus, nós somos pecadores, nós somos falhos, constantemente nós erramos e caímos, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, guie nossos passos e nos ajude a amar as pessoas que estão ao nosso redor, com esse amor que nos alcançou primeiro. Pai, que os desafios se tornem pequenos diante de nosso Deus, que as lutas, os medos, as tribulações, as dúvidas se tornem pequenas diante do nosso Deus. Porque nós não cremos e não adoramos a qualquer Deus, mas o único Deus vivo e verdadeiro. E essa mensagem que o povo de Israel levava aonde eles iam, que existe só um único Deus verdadeiro, que tem poder para fazer todas as coisas. E o mesmo Deus que cuidou de todo o povo ao longo de toda a história, é o mesmo Deus que através de Jesus reinou aqui na terra e realizou todos os milagres, é o mesmo Deus que através do Espírito Santo hoje reina em nossas vidas e nos capacita e nos orienta e nos norteia no que devemos fazer. É o Senhor que nos capacita, não é a nossa capacidade, não é o nosso amor, não é nada. É o Senhor através de nós. Nos ajude, Deus, a vivermos para Ti a cada dia. E o resto é lucro. A viver esse padrão de felicidade ao contrário. Abra os nossos olhos para essa verdade que o Senhor nos promete, que o Senhor nos propõe. E nos ajude a fugir de toda essa falsa felicidade que o mundo quer colocar em nossa mente. Que não é no dinheiro, não é na capacidade, mas é em Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, e agradecemos mais uma vez por esse culto, em Teu santo nome. Amém.